Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Eu sou Aparecida Gomes, serva de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez eu estou aqui para contar a história de mais um santo. Hoje, dia 18 de setembro, é dia de São José Cupertino. É uma história assim muito pitoresca, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, e de uma profunda espiritualidade. Então vamos fazer primeiro nossa oração e nos consagrarmos a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José Cupertino, ele é do século XVII, nasceu no ano de 1603, em Nápoles, na Itália. Ele veio de uma família muito pobre e, nas vésperas assim, do seu nascimento, a sua família foi despejada por problemas de dívida do seu pai. E ele acabou nascendo dentro de um estábulo. Isso, não só nisso, mas em outras coisas também, ele se assemelhou ao menino Jesus. E desde cedo, ele já sentiu a vocação para a vida religiosa. E ele cresceu assim, ao meio assim, de muitas dificuldades, né? Passava muita necessidade e a saúde dele nunca foi boa. E com isso, ele teve muita dificuldade no aprendizado. Ele não conseguiu aprender a ler e nem escrever. E com isso, acabou assim atrapalhando, assim até para ele entrar na vida religiosa. E aos 17 anos, ele quis entrar em uma ordem onde os seus dois tios eram frades. Só que eles acabaram assim não permitindo que ele ficasse por causa dessa debilitação que ele tinha, essas dificuldades, e até para exercer as funções. E também por conta da sua aparência, que também não ajudava. Que judiação, não é mesmo? E aí ele tentou entrar na ordem dos capuchinhos. Lá ele ficou um certo tempo, mas por causa dessas limitações dele, né? Ele, contudo, ele era assim uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito grande, tinha uma comunhão muito grande com Deus. E nas suas orações, ele acabava até entrando em êxtase. E às vezes acontecia até na hora que ele não estava rezando, ou seja, na hora que ele estava lavando uma louça, fazendo um trabalho. E naquele momento de êxtase, é como se ele tivesse sido arrebatado, ele acabava quebrando a louça. E talvez por essa dificuldade que ele tinha de coordenação motora, ele era assim uma pessoa assim desajeitada com as coisas. E isso acabou assim sendo motivo assim de muita chacota entre os amigos, né? Hoje em dia a gente diria que ele sofreria de bullying. Então dá para perceber que a sua adolescência, mesmo nessa época que ele estava ali no convento, foi uma época muito difícil. E eles foram assim obrigados também a dispensá-lo, porque além da dificuldade que ele tinha na parte assim dos estudos, tinha também esse agravante, né, para exercer as funções que ele quase não conseguia exercer. Bem, e nesse tempo ele foi obrigado a tirar o hábito. E essa com certeza foi uma das suas maiores provações. Mais tarde ele comentou que quando ele tira o hábito é como se tivesse lhe arrancado a pele. Que judiação, não é mesmo? Bem, aí mais tarde os frades resolveram acolhê-lo. E aos pouquinhos eles foram conhecendo ele melhor, foi vendo que ele tinha todas aquelas limitações, mas ele era uma pessoa assim piedosa, e foram reconhecendo que ele era uma pessoa assim que vivia a santidade, né? Muito religioso, muito obediente, ele muito humilde, né? Ele fazia qualquer trabalho, não importava se era para limpar o chão, lavar a louça, ou cuidar dos animais, enfim, não importava. Ele fazia tudo com muito amor. E ele se parecia muito com São Francisco de Assis
na parte que ele amava todas as criaturas e os animais. Bem, e assim eles acabaram assim, admitindo ele como frade. Bem, aí chegou o tempo dele se tornar diácono e tinha que ter uma prova. E ele não sabia escrever nem ler, como é que ele ia fazer? Aí ele pediu socorro a Nossa Senhora. E quando chegou o dia da prova, ele estava na frente do bispo. E o bispo, com certeza, né? Papai do céu na hora entrou com providência, né? Com sua misericórdia. E o bispo apenas fez uma pergunta para ele explicar um trecho do Evangelho. E ele foi tão brilhante na sua resposta que o bispo ficou admirado e o aprovou. E para admiração de todos os seus colegas também. Bem, mais tarde foi para ser sacerdote. Tinha que ter mais uma prova, dessa vez um exame oral. E mais uma vez ele assim pediu socorro para Nossa Senhora, porque ele sabia que humanamente era impossível. E na hora, estava ele com os outros frades ali, que também ia se ordenar, todos na frente ali do bispo, né, que ia ter o exame. E aí o bispo começou pelos outros rapazes, e eles tiveram assim, umas respostas tão precisas, tão sábias, que o bispo ficou assim tão admirado que resolveu aprovar a todos, inclusive São José Cupertino. Bem, e ele se tornou um grande sacerdote, ele se destacou, assim, a sua humildade e do seu trabalho. Eu fico pensando, né, como Deus é maravilhoso, né, como ele exalta os humildes. Ele tinha, assim, uma deformidade, né, assim, debilidade em algumas coisas, mas Deus lhe deu muita sabedoria, muita espiritualidade, né, uma vida muito virtuosa. Ele acabou sendo um sacerdote tão querido e tão sábio que começou a vir gente de longe para ouvi-lo, como assim bispos, padres, até príncipes, até o Papa vinha ouvi-lo. Multidões o procuravam, ele também tinha o dom da cura, e ele sempre muito humilde, ele assim não deixou de fazer as coisas que ele fazia, continuou limpando ali o chão, lavando a sua louça, fazendo o seu serviço. Ele era uma pessoa assim, que ele se abandonava em Deus. Bem, mas infelizmente sempre tem a inveja, não é mesmo? O inimigo sempre persegue um servo fiel. E por inveja ele acabou sendo afastado, né? Ele foi para um outro lugar, mas ele aceitava isso com muita resignação. Há outro ponto importante que eu acabei esquecendo, quando ele rezava as missas, ele ficava num momento de êxtase tão grande que ali no altar, celebrando, ministrando a missa, ele entrava em êxtase e começava a levitar. Então, de repente, toda a igreja, várias pessoas testemunharam ele assim, no ar, como se ele estivesse voando. Era um dos seus êxtases, era um dom que ele tinha. Então, dá para perceber assim, o grau de espiritualidade que ele tinha, não é mesmo? Era assim, era um anjo mesmo, né? Bem, e assim ele acabou sendo transferido, mas ele sempre foi muito obediente. Ele queria aquilo que Deus queria. Bem, e ele faleceu no ano de 1657, após a sua morte, o seu sepulcro foi um ponto assim de peregrinação, onde as pessoas vinham para assim, pedir intercessão, né? Porque desde vivo ele já era santo, não é mesmo? Então vamos pedir pela intercessão desse santo, São José Cupertino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.